Vem estar ao meu lado, eu não sei por onde seguir. Está escuro e faz frio, minhas forças eu perdi. Os que eu amava partiram, meu caminho perdeu o sentido. Ao chorar no escuro percebi, havia alguém ali. Você estava ali. Já nasceu outro dia, posso levantar e viver. Descobri teu sorriso e encontrei motivos pro meu. Na fraqueza achei tua força, no vazio achei teu abraço. Eu pensei estar só, mas percebi, havia alguém ali. Você estava ali. Na fraqueza achei tua força, no vazio achei teu abraço. Eu pensei estar só, mas percebi, havia alguém ali. O meu Deus estava ali. Já nasceu outro dia, posso levantar e viver. Vocês estão de volta, hein? E nós já estamos chegando na reta final. Já consigo ver a bandeirada, né? Alguns, pastor, estou cansado. Você está cansado, imagine eu. Né? Não é fácil, mas é uma bênção estar todas as noites com vocês, abrindo a palavra de Deus e estudando a palavra de Deus a cada noite. Quantos trouxeram um celular? Ontem um pessoal ficou meio chateado, pastor, você não deu oportunidade de falar no celular. Tudo bem, hoje vamos dar tempo então. Então aí pense alguém, põe aí no seu Facebook ou o que for, a frase vem para cá você também, o website, ainda dá tempo. E eu vou dizer, hoje é uma das mensagens, se não for a mensagem que eu mais gosto do livro de Daniel. Alguns pensam, pastor, qual mensagem você mais gosta? Eu não gosto muito de matemática, então 2.300 tardes de manhã não é... Eu apresento, mas não é a minha predileta. Não gosto muito de chifre, de animal, né? A mensagem que eu acho que eu mais gosto de apresentar é essa daí. Então, vem para cá, você também. Então, manda para alguém aí, beleza? E o website é o www.aresposta.com. Lá vai ter um link para eles acessar a transmissão ao vivo
do nosso programa A Resposta. Estou terminando de mandar o meu aqui. Muito bem, vamos lá, porque nós temos uma recapitulação de certa maneira até grande, né? 2.300 tardes e manhãs. Ontem nós estudamos o capítulo 9, e nós vimos no capítulo 9 dois fatos importantes. Primeiro fato, Deus, Ele se revela através da sua palavra, e quando os filhos de Deus leem a palavra dEle, eles serão comovidos e buscarão mais a Deus. E Daniel era um servo fiel de Deus. Nós vimos que Daniel capítulo 9, que ele lia a Bíblia, que ele meditava na Bíblia e buscava a Deus em oração, e isso é um fator importante. E no capítulo 9, Daniel recebeu a visita do anjo Gabriel novamente, para explicar a profecia que ele não havia explicado lá anteriormente, a profecia das 2.300 tardes e manhãs. Então o santuário será o quê? E nós vimos que Deus deu um período de 2.300 anos, no qual os primeiros 490 anos, eles eram destinados para quem? O povo de Deus, o povo de Israel, os judeus, e para a cidade. Se nós dividirmos um pouco, porque a Bíblia faz essa divisão desses 490 anos, os primeiros 49 anos, e só lembrando que o início dos 490 anos, como também o início dos 2.300 anos, se deu em 457, com o decreto para voltar à restauração lá dos muros de Jerusalém. Muito bem, os primeiros 49 anos foram destinados para essa reconstrução e duraram até o ano 408. Aí o anjo informou que depois de 62 semanas, ou seja, 434 anos, viria quem? O ungido. Isso daria no ano 27, e nós sabemos que o ungido é o próprio Cristo Jesus, e foi nesse ano que ele foi batizado. Nós estudamos isso ontem. Vimos também que para completar os 490 anos, ficou uma última semana, né, profética, um período de 7 anos. E nós vimos que no ano 34 se findou o período para o povo de Israel. Várias coisas aconteceram no ano 34, e uma delas, e os historiadores gostam de apontar, que o apedrejamento de Estevão e o início da proclamação da mensagem a todas as pessoas foi o fim do período que Deus havia determinado, cortado, separado para o povo de Israel. Nós vimos também que na metade da última semana, ou seja, no ano 31, o sacrifício ou as ordenanças, elas seriam o quê? Abolidas, não existiriam mais. E nós vimos que foi neste ano exato que Cristo Jesus, ele morreu na cruz, cumprindo assim a profecia de Daniel capítulo 9. E vimos também que os anos restantes do ano 34 para completar os 2.300 anos se dava 1.810 anos, que dá em 1844. E nós cremos que desde este ano Deus começou no santuário celestial a intercessão, ou o julgamento, como você queira entender. E este foi os 2.300 tardes e manhãs. Deu para passar, né, rapidinho, nem 5 minutos, né? É porque vocês já sabiam de ontem. Mas muito bem, hoje nós temos uma pergunta assim, hiper importante. E até quando eu achei essa foto, eu me lembrei do Adalto. Ô Adalto, esse rapaz, não sei porquê, não sei se é a barbinha, lembrou de você. Se fosse um pouquinho mais claro, eu falar, era o Adalto. Mas por que não estou sendo respondido? Quantas vezes nós oramos, e aparentemente nós não somos respondidos? Ontem eu fazia uma visita,
E uma senhora em lágrimas fala: até quando, pastor, Deus não vai me responder? Já estou orando há 5 anos e nada acontece. Quanto vocês já tiveram esse sentimento de, quem sabe, se sentir esquecido por Deus, ou deixado de lado, ou não ter aparentemente Deus responder às suas orações? Alguém já sentiu isso? Alguns. Eu também já senti isso. Eu já senti isso. Mas por quê? Porque muitas vezes nós não recebemos a resposta de Deus, ou porque muitas vezes ela se demora. Nós vamos estudar um pouquinho sobre isso, mas antes vamos inclinar a nossa cabeça e vamos falar com Deus. Pai, obrigado porque o Senhor nos ama, obrigado porque o Senhor cuida de nós. Nós iremos estudar o capítulo 10 do livro de Daniel hoje, que fala do Senhor e como o Senhor responde às nossas orações. Que cada um de nós possamos escutar e sentir o teu abraço, e que possamos escutar a tua voz quando levantamos a nossa petição aos céus. Perdoa os nossos pecados, é isso que lhe pedimos em nome de Cristo. Amém. Muitas razões podem ser detectadas porque muitas vezes as nossas orações são respondidas, ou aparentemente não respondidas. Uma delas é que talvez Deus esteja respondendo, eu que não estou conseguindo perceber a resposta de Deus. É uma questão de percepção. Jesus apresentou um problema que muitas vezes nós não sabemos pedir. Muitas vezes nós não sabemos pedir. Eu lembro que tinha uma garota, ela chegou para mim: pastor, preciso conversar com o senhor, Deus não está respondendo minhas orações, Deus não está respondendo minha oração. Eu falei: e filha, qual que é a sua oração? Não, é que eu sou apaixonado pelo rapaz e não está rolando nada. Mas esse rapaz não está noivo para casar? Deus, ele está, mas eu estou orando para Deus, né? Me dá o rapaz, né? Eu falei: filha, eu não sei se você está sabendo fazer o pedido, não sei se Deus vai responder o seu pedido. O livro de Provérbios fala que a oração daquele que nem guarda a lei é respondida. Existem alguns fatores, mas um dos maiores fatores que muitas vezes nós não sentimos ou não vemos a resposta se encontra no capítulo 10 do livro de Daniel. Um capítulo interessante e que com certeza vai fortalecer a sua fé, vai fortalecer a fé de vocês que estão nos assistindo neste momento. Eu quero mandar um abraço a todas as pessoas que nos acompanham via internet também. E eu quero logo entrar no texto do livro de Daniel, capítulo 10, o verso 1. Daniel 10, verso 1, na versão A Mensagem, diz o seguinte: no 3º ano do reinado de rei da Pérsia, uma mensagem veio a Daniel, cujo nome babilônico era Beltesazar. A mensagem era verdadeira e falava de uma grande. Ele entendeu, pois o seu significado veio por revelação. Daniel, ele tem uma iluminação de Deus, ele entende essa iluminação, e ele percebe que essa iluminação envolve o quê? Uma grande guerra. Que guerra era esta que Daniel viu? Bem, esta guerra tem a ver com o cativeiro judeu. Vocês lembram que ano que Daniel foi levado cativo? Ano 605 antes de Cristo. Daniel provavelmente era um jovem entre 16 e 17 anos. O primeiro ano do reinado, ou o período que se trata aqui do ano do capítulo 10, provavelmente é o ano 535 antes de Cristo. Se for ver, isso dá um período de 70 anos, e nós temos como rei agora Ciro. Mas vocês lembram qual era o período que o povo de Israel iria permanecer no cativeiro? Alguém lembra? Nós vimos isso ontem e antes de ontem também. Quantos anos? Lá está em Jeremias 29:10. 70 anos. Daniel está lendo, está estudando, ele recebe a visão. Por quê? Porque ele percebe que o período que Deus profetizou que o cativeiro ia durar
se findou e aparentemente nada está ocorrendo. Daniel já não tinha mais 17 anos. Haviam-se passados quantos anos? 70 anos. Então Daniel tinha quantos anos? 87 anos de idade. E aquela profecia de Jeremias 29:10 aqueceu o coração de Daniel durante todo o exílio. Faltam 69 anos, faltam 68 anos, faltam 67 anos. E Daniel agora chega no ano que ele percebe que a profecia está se cumprindo, mas ele não vê nada acontecendo. E Daniel busca o Senhor, clama ao Senhor, para que ele não retarde o cumprimento da sua promessa. Queridos, paremos um instante por aqui. Eu penso que todos nós temos uma grande esperança: o breve retorno de Cristo Jesus. Pela profecia nós percebemos ontem que desde 1844 Deus está julgando o mundo. Vocês acham que Deus ele procede igual ao governo brasileiro? Que os processos demoram, eternamente. Um caso que aconteceu há 20 anos atrás está sendo julgado agora, esse tipo de coisa. Você acha que Deus é assim também? Deus não tem um sistema mais rápido de fazer? Sim ou não? Sim ou não? Mas por que da demora? E nós já estudamos que Deus está aguardando. Mas eu penso que, como Daniel, cada um de nós deveríamos buscar em oração, dizendo: Senhor, não tarde em voltar. Mas muitos de nós não podemos fazer esta oração. Sabe por quê? Porque nós não queremos que Ele volte. Está muito bom aqui. Eu ainda tenho muita coisa para fazer na vida. Mas, queridos, eu não sei você, mas eu já estou cansado de tantas lágrimas, de tanto sofrimento, de tanta dor. Chegou o momento de nós buscarmos o Senhor em oração. Queridos, eu creio que agora é a hora da libertação. A hora da libertação é agora. E esse sentimento de urgência, de necessidade de voltar para casa, que Daniel tinha, deve ser o mesmo sentimento que eu e você tínhamos, ou temos. Esse sentimento que Daniel tinha tem que ser o mesmo sentimento nosso, de buscar ao Senhor: por favor, cumpra a sua promessa, queremos ir para o lar. Eu acho que nós devemos orar mais, para que o reino de Deus possa ser estabelecido aqui na terra. E agora, Daniel intensifica a sua vida de oração, por aquele grande conflito que ele viu, que envolvia até a libertação e o fim do exílio do povo de Israel. Olha o que Daniel fez. Durante aqueles dias, eu, Daniel, guardei luto por Jerusalém durante 3 semanas. Comi apenas comida simples, sem tempero, e não comi carne, nem bebi vinho, não tomei banho, nem me barbeei, até que tivessem passado as 3. Daniel, ele orou, ele buscou, ele jejuou. E naquele tempo havia uma forma de contrição, quando alguém queria, passar um momento especial com Deus de oração. Ele se despia, se vestia de sacos, comia o mínimo possível quando não jejuava. E Daniel passou e orou durante quanto tempo? 3 semanas. Quantos dias? 21 dias. E aparentemente ele não viu nada acontecendo. Você já passou por esse período na sua vida de orar e aparentemente as coisas não acontecerem? Quem sabe você está orando algumas semanas e nada aconteceu? Quem sabe você está orando alguns meses e você não consegue ver a resposta? Talvez você esteja orando alguns anos, mas você já se sentiu como se a sua oração não fosse respondida? Sabe o que é interessante? É que Daniel, ele tinha uma vida de oração com respostas rápidas. Você percebe isso? Daniel 2,
se Deus não desse a revelação para ele naqueles momentos sobre o sonho de Nabucodonosor, o que teria acontecido com ele? Morreria. Os amigos de Daniel, Daniel capítulo 3, se Deus não respondesse rápido, eles teriam morrido na fornalha ardente. Daniel na cova dos leões. A gente viu ontem Daniel orando, e no meio da oração o anjo bateu assim: ô Daniel, pode parar, já estou aqui, já estou respondendo. Mas pela primeira vez nós vemos Daniel orando e nada o quê? Ocorrendo. Um dia ele orou e nada ocorreu. 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, 6 dias, 7 dias, 8 dias. Ele orou durante 21 dias e nada ocorreu. Até que um belo dia, ele com mais algumas pessoas estavam junto ao rio Tigre. Esse aqui é uma foto do rio Tigre. E ele teve uma visão junto ao rio Tigre. E nessa visão, ele viu um homem vestido com um cinto de ouro puro e com uma veste de linho puro. O corpo deste homem brilhava como se fosse esculpido em pedra preciosa. A face era radiante, os olhos vivos e penetrantes. Os braços e pernas reluziam como bronze polido, e a sua voz soava como um grande coral. Era muito forte. E ao ele se deparar com esta visão, ele perde as forças e cai ao chão. E é interessante que a descrição que Daniel faz deste ser especial, maravilhoso, belo, você encontra uma descrição semelhante no livro de Apocalipse, no primeiro capítulo. Se você ler os primeiros versos, você vai ver que João descreve na sua linguagem muito daquilo que Daniel escreve. Mas João está se referindo e descrevendo quem? A pessoa de Jesus. E queridos, em Daniel capítulo 10, Jesus se manifesta ao profeta angustiado por não ver a sua oração respondida. E queridos, toda vez que um filho de Deus abre o seu coração a Deus em angústia, o próprio Cristo vem confortar o Filho de Deus. E eu não sei de você, mas eu já senti várias vezes, no meu clamor, nas minhas lágrimas, quando estou buscando a Deus, vem uma paz, algo sobrenatural, que se não for de Deus, não tem explicação. Daniel está ao chão, e novamente vem o anjo Gabriel, pega Daniel, põe Daniel ali em pé, e diz para Daniel, versos 11 e 12, ele me disse: Daniel, homem muito amado. Olha que coisa linda, eu amo ler esses textos, porque ontem nós vimos isso, hoje nós estamos vendo de novo, quando Daniel se depara com um momento angustiante, ele recebe uma mensagem de Deus dizendo: você é muito amado. Eu não sei se você se sente esquecido, rejeitado, ignorado, seja por um pai, por uma mãe, pelo cônjuge, pela sociedade, pelos familiares, mas a Bíblia diz que Deus, Ele ama você, e toda vez que Ele olha para você, Ele o considera muito amado. Mas o texto não para aí. Está atento às palavras que te vou dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé, tremendo. Daniel é um homem de 87 anos. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender, a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas, e por causa das tuas palavras é que eu
Desde que dia Daniel foi ouvido por Deus? Desde o primeiro dia. Quantos dias ele estava orando? 21. Mas quando é que Deus ouviu a oração? No primeiro dia. E a grande certeza que nós precisamos ter é que, mesmo antes que as palavras saiam da nossa boca, mesmo antes que o pensamento saia em direção a Deus, Deus já está atento, ouvindo e respondendo. Mas, se ele ouviu no primeiro dia, por que só no 21º ele estava recebendo a resposta? O que aconteceu nesse período? E o anjo explica. Daniel, capítulo 10, verso 13, a primeira parte, nós lemos: mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21. Olha o que o anjo está falando. Durante 21 dias, o príncipe da Pérsia resistiu ao anjo do Senhor. Quantos dias Daniel estava orando? Quantos dias o príncipe resistiu? 21. Quando é que Deus enviou o anjo? Desde o primeiro dia, no momento. Mas quem é esse príncipe da Pérsia? Bem, quem poderia resistir a um anjo se não fosse outro ser angelical? Lembre-se que quando Adão ele decidiu entregar o seu poder do domínio sobre a terra para o inimigo, para Satanás, para a grande serpente, Satanás se tornou o príncipe deste mundo. Lá em João capítulo 12, verso 31, diz que Satanás, ele não deveria ser mais o príncipe desse mundo, mas ele era o príncipe desse mundo, e como sendo o príncipe desse mundo, ele era príncipe o quê? De todas as nações. E aqui o anjo faz um trocadilho. O próprio inimigo, o próprio Satanás, ele veio e brigou, lutou comigo. Queridos, e se Daniel tivesse parado de orar no 20º dia? E se ele tivesse cansado no 15º dia? Ele não teria recebido a revelação. Por isso, há uma necessidade de continuar orando, não desistir, a perseverança. Mas o que aconteceu depois de 21 dias? O texto continua. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Olha que o anjo está falando. Miguel, um dos primeiros, um dos principais, ele percebe que a batalha não está dando certo, e ele vem e ele dá a vitória ao anjo Gabriel sobre o inimigo, sobre Lúcifer, o príncipe da Pérsia. Você já precisou de alguém maior que você para te defender? Eu sou o irmão mais velho, então não tinha nunca ninguém para me defender. Mas eu lembro de uma vez que meu irmão mais novo estava num apuro. A molecada rodeou ele, ia dar um coça nele, gostoso. Ele merecia, mas tinha aprontado. Mas ele era meu irmão, como que vai apanhar assim? E na hora que o moleque primeiro veio dar, eu já entrei no meio do negócio, e ele saiu, só ficou vendo o irmão dele apanhar. Mas, sabe, o irmão mais velho vem para isso. E o que aconteceu aqui? O anjo do Senhor não conseguia prevalecer sobre o inimigo. Veio então quem? Miguel. E quando Miguel chegou, acabou. Aí acabou a briga. Porque ele traz e deu a vitória. Mas pastor, quem seria esse Miguel? Bem, é interessante nós notarmos que a palavra Miguel, esse nome Miguel, aparece 4 vezes na Bíblia. Uma nós acabamos de ver,
Daniel capítulo 10. A primeira menção de forma cronológica encontra-se no livro de Apocalipse. Apocalipse 12, verso 7. Houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o também pelejado o dragão e seus anjos. Diz que esse Miguel estava no céu e ele pelejou com Satanás lá no céu quando rompeu a grande guerra, a luta entre o bem e o mal que nós conversamos na primeira noite. Apocalipse 12, 7 diz que Miguel estava no céu. Judas, verso 9. Judas é o pequeno livro que se encontra no Novo Testamento antes do livro de Apocalipse. E Judas só tem um capítulo, então só tem os versos. É um pequeno livro. Esse livro não foi escrito por Judas Iscariotes, foi escrito pelo outro Judas que compunha. E olha o que diz lá: contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de... Esse texto fala da briga que houve entre Satanás e Miguel sobre o corpo de Moisés, quando ele não pôde adentrar a Canaã. E depois Moisés foi ressuscitado e foi levado aonde? Ao céu. Foi Miguel que lutou contra o diabo. Foi Miguel que deu a vida e ressuscitou a Moisés. E a quarta e última menção, além de Daniel 10, se encontra em Daniel 12, capítulo esse que nós vamos estudar na quinta-feira. Daniel 12, verso 1. Nesse tempo levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e será o quê? Salvo o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Você percebe uma coisa interessante. Miguel, todas as vezes que ele aparece na Bíblia, ele está em conflito contra as forças do mal. E Miguel sempre é vitorioso, o que derrota o diabo. Miguel nunca perde. Ele não é o Anderson Silva, não. Miguel não perde. E quem é o único que sempre venceu e vence Satanás? Jesus Cristo. Jesus Cristo tem muitos nomes e títulos na Bíblia. Jesus, ele é o bom pastor. Jesus é a rocha. Jesus é a luz do mundo. E um dos nomes de Jesus, e o nome de guerra dele, o nome quando ele está em confronto direto com Satanás, ou com as forças do mal, é qual? Miguel. E aquele ser que Daniel viu na sua visão, junto a Rio Tigre, e ao ver aquele ser, ele desmaia, e ao descrever aquele ser, se refere ao mesmo ser que aparece a João, e aquele ser é Jesus. Ele viu Miguel. Miguel que veio resgatar o filho. Miguel que veio resgatar e dar a resposta àquele servo de Deus que orava e intercedia há tantos dias. Miguel. E o anjo fala: mas Miguel veio e a luta acabou. E é por isso que eu posso dar-lhe a resposta. Sabe? Miguel é poderoso. Miguel é poderoso. Mas se Daniel tivesse desistido de orar, se Daniel tivesse cansado de orar, se Daniel tivesse entregado os pontos: eu já sou velho,
87 anos. Chega. Ele não teria visto a manifestação e o milagre de Jesus em sua vida. Querido, quem sabe você não está vendo a resposta à sua oração de alguns dias, de alguns meses, ou até mesmo de algum ano, de alguns anos, porque há um conflito entre as forças do bem e as forças do mal, conflito esse que você não consegue ver, conflito esse que está além da sua visão e compreensão. Mas Deus já ouviu a sua resposta, Ele já enviou o anjo, mas quem sabe o inimigo está resistindo. Eu não sei qual é o seu pedido. Quem sabe é um pedido por alguém que está longe de Jesus, é um pedido por um cônjuge, é um pedido por saúde, por emprego, por fé. Eu não sei qual é o pedido, mas eu sei que o meu Deus é poderoso para responder. E a nossa oração move a mão daquele que governa e orquestra o universo. Por isso você não pode desistir. E se você já pensa que não aguenta mais, quem sabe você deve clamar para que Miguel possa se manifestar. Miguel, vem. Miguel, se manifeste. Miguel, traga a vitória. Mas uma coisa não pode acontecer: é desistir. Não desista. Continue a clamar, a buscar, a abrir o seu coração a Deus, porque Ele ouve, Ele responde. E lembre-se, toda vez que você ora, além da transformação que ocorre ao redor, há uma transformação que corre dentro de você. Toda vez que você busca o Senhor, Ele tem um presente separado para você. Não desista. Eu não sei quanto tempo o inimigo irá resistir ao anjo do Senhor, mas se Miguel aparecer, será o fim desta batalha. Clame por Miguel, para que ele possa te dar a libertação. Mas não desista. Continue em oração. E é disto que o pastor Roberto nessa noite vai cantar. Nós não podemos desistir. Nós devemos confiar, persistir, perseverar em oração. Eu voltaria ao passado se conseguisse o tempo controlar. Sempre deixamos pro futuro aquilo que é preciso renunciar. Eu nunca imaginei que um dia fosse de um Deus perfeito duvidar. Como acreditar no amor? Como viver sem ter rancor, se o coração está ferido? Como aprender a confiar? Como enxugar, se a dor no peito é tão imensa? A resposta está somente na oração.
pecador. Tanta angústia em seu caminho, e não há como encontrar a solução. As provações transformam vidas, acendem emoções no olhar. Como viver sem ter rancor se o coração está ferido? Como aprender a confiar? Como enxugar as lágrimas se a dor no peito é tão imensa? A resposta está somente na oração. Não tente fugir de Deus, fugir só vai trazer mais problemas. Ou desistir sem mesmo tentar. E como fugir se Ele te ama? Te perdoa, onde está? É só Ele clamar. Como viver sem ter rancor se o coração está ferido? Como aprender a confiar? Como enxugar as lágrimas se a dor no peito é tão imensa? A resposta está somente na oração. Sim, está somente na oração. Sim, está somente na oração. A resposta está na oração. Por que não buscar a resposta? Por que não entregar ao Senhor a sua angústia, a sua aflição e confiar que Ele é vitorioso, que a oração tem poder e que Miguel irá se manifestar. Como você está? Você está? Incline sua cabeça e vamos falar com Deus. Pai, nós lhe somos gratos por tuas bênçãos, gratos porque o Senhor ouve a nossa prece. O Senhor atende e responde. Nesta noite, queremos suplicar que o Senhor possa responder, que o Senhor possa atender, que o Senhor possa abrir as portas, acalmar o mar, trazer a resposta ao coração aflito desta mãe, desse filho, desta filha, deste teu servo, desta tua serva. Se necessário, suplicamos por Miguel, que ele se manifeste, que ele traga a vitória. Senhor, de forma especial suplicamos para que o Senhor possa voltar em breve. Não aguentamos mais este mundo, queremos ir para o lar. Nos abençoe, ó Pai, nos ajude e cuida de nós. Tudo isso nós lhe pedimos e agradecemos, em nome de Cristo. Amém, Senhor.